Queria convidar o Bernet para vir aqui à frente e queria receber com uma salva de palmas, né? Então, para não ter mais, eu vou deixar a palavra com você. Você não é inapresentável para usar uma palavra maluca, mas eu deixo com você. Então, uma boa palestra. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui trocando ideias com vocês. Obviamente, eu tenho uma longa história de vida, e vou compartilhar. E eu vim para fazer um tipo de apresentação, mas depois do que eu vi na introdução aqui, eu vou redirecionar um pouquinho esse negócio e vamos falar um pouquinho mais sobre emprego, mercado de trabalho, que eu acho que é isso que interessa a todos nós aqui. Uma pequena enquete só. Quem está desempregado? É menos gente do que eu imaginei. Quem tem alguém desempregado em casa? Está bem aqui, viu? Está ótimo. Porque é o seguinte, o Brasil hoje tem aproximadamente, segundo o IBGE, 206 milhões de habitantes, aproximadamente. Disso aí são considerados força de trabalho pessoas de 16 anos até 65 anos de idade. Ou seja, isso representa 50% da população brasileira. Portanto, nós temos aptos para o trabalho 103, 102 ou 104 milhões de pessoas que são aptas para o trabalho. Disto aí, nós precisamos retirar desta conta 13 milhões de funcionários públicos, que eles, obviamente, eles moram fisicamente no Brasil, mas vivem em outro planeta. Eles têm regras muito diferentes do que as nossas aqui, porque muitos de nós aqui estávamos no trabalho, de repente alguém chegou e disse, olha, infelizmente, sinto muito, mas você está despedido. Contenção de despesas, seja lá qual foi a razão, todo mundo tem uma justificativa para despedir, mas a gente foi despedido, né? E no funcionalismo público a coisa não funciona desse jeito, não dá. Mesmo que você seja muito produtivo ou pouco produtivo, você continua recebendo salário e todos os aumentos de lei que são resolvidos desta forma. Mas, enfim. Então, se a gente tirar dos 103 milhões, tirarmos 13 milhões, sobram 90 milhões de pessoas aptas para o trabalho. Disso aí, nós precisamos retirar dessa conta mais 13 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil hoje, segundo o IBGE. Então, de 90 milhões, se a gente tirar 13, sobram 77 milhões de pessoas aptas para o trabalho. Disso aí, nós ainda temos retirado dessa conta aproximadamente 20 milhões de artesãos. O que eu chamo de artesão? Artesão não é só quem faz uma escultura ou uma pintura, mas artesão, para mim, na minha cabeça, também é, por exemplo, um médico, que não tem subordinados. É um dentista, ele é o artesão, é ele que bota a mão na massa e trabalha. Isso são 20 milhões de pessoas. Então, a gente tem alguma coisa entre 57 ou 55 e 60 milhões de pessoas que estão trabalhando, estão empregados. Quando a gente faz a conta de 13 milhões de desempregados sobre 55 ou 60 milhões, a conversa não é 13% da população que está desempregada. Tem que comparar com o número de empregos. Então, isso dá mais de 20%, com certeza. Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas, na verdade, a gente tem mudanças profundas acontecendo. E esta semana mesmo, estive em Santa Catarina fazendo visitas em Florianópolis e em Blumenau. E visitamos 8 empresas lá. Todas as 8 empresas, todas elas já estão trabalhando com inteligência artificial. Com o Watson ou com, seja lá com quem for, mas todos eles já estão em estágios diferentes, mas trabalhando com isso aqui, e todos eles já conseguiram reduções de pessoas. Quer dizer, celeremente e rapidamente, a automação, a informática, a inteligência artificial, a robótica, seja lá o que for que a gente queira chamar, ela está tomando os nossos lugares, sim. Eu, pessoalmente, acho, inclusive, que grande parte do desemprego atual hoje, claro que alguma coisa está em função da crise, não podemos esquecer disso, mas eu acho até hoje que o maior número de pessoas estão desempregadas em função da tecnologia. Infelizmente. Eu estava fazendo esses dias uma palestra sobre esse assunto, alguém levantou, Berto, me diga uma coisa, se todo mundo perdeu o emprego, porque as máquinas vão fazer tudo, que maravilha, todas as máquinas vão produzir tudo, nós não precisamos mais trabalhar. Mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? Como é que a gente vai sobreviver? Eu digo, eu já sei, tem uma solução. A gente faz um cartão Lula e todo mundo, no cartão Lula, chega no armazém e diz assim, você tem direito a 2 pares de sapato por ano,
tem direito a 3 camisas, 5 cuecas, e seja lá como for, mais ou menos desse jeito, porque não tem outra solução, né? Ou como diz o Bill Gates, né, que eu acho que me contaram agora há pouco, que o Bill Gates ele diz o seguinte, que, na verdade, cada robô que toma, por exemplo, 5 empregos, ele devia contribuir, na contribuição, ele contribuir para o INPS dessas 5 pessoas que perderam o emprego, e não as pessoas, para a gente garantir a aposentadoria dessas pessoas em algum tempo lá na frente. Mas, enfim, deixa eu contar uma historinha para vocês, que eu acho que é bem bacana, que é sobre os enganos e erros que a gente comete durante a vida, e quanto mais comprido e quanto mais longos eles forem, obviamente, mais triste é a nossa sorte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cidadão, cidade grande, resolveu comprar um piano, e comprou um piano de cauda. Comprou, pagou, e na hora de levar lá para o prédio onde ele morava no 10º andar do prédio, obviamente o piano não passou, não entrou no elevador. Tentaram fazer pela janela, também não passava na janela. Única solução, pela escada. Aí, contratou lá 5 alemães, lá, meia dúzia de alemães, lá, bem fortes, e vamos carregar o piano pela escada. E vamos lá, começaram. Quando chegaram a uma determinada altura, o prédio não tinha marcação de andares, eles estavam já um pouco cansados, resolveram descansar um pouquinho, diz um deles, Joaquim, o alemão Joaquim, vais até o 10º andar e volta e nos diga quantos andares ainda faltam. E o Joaquim subiu, foi testando, só abriu a porta do 10º andar, abriu, chegou lá, voltou, disse assim, chefe, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma má, só conta a boa. A má deixa para contar no 10º andar. Aí, tá bom, qual é a boa notícia? A boa notícia é que já estamos no 5º, só faltam 5 andares. Oba! Pegaram o piano e tchau. E foram levando, chegaram no 10º andar. Bom, agora, Joaquim, conte a má notícia. Estamos no prédio errado. Quando falo em carreira, normalmente esse é o problema, isso vale também para o estudante. Você tomar decisões e decisões muitas vezes erradas. Já pensou, cidadão, chega no final, depois de 20 anos, 30 anos trabalhando lá numa empresa, numa determinada profissão, e chega à conclusão, olhando-se no espelho, e diz assim, poxa, estou na profissão errada, estou no andar errado, no prédio errado, tudo errado. Então, vamos lá. Como é que eu consigo um emprego hoje em dia? Você consegue através da diferenciação. Não tem escapação, como diz a empregação ali do nosso amigo ali, não tem escapação, é você se preparar tecnologicamente. Tem muito emprego hoje e as empresas estão com muita dificuldade de preencher posições e vagas tecnológicas. Eu mesmo estive numa dessas empresas lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e eles mesmo nesse momento estão com 80 vagas e não conseguem preencher. E dizem, olha, nós estamos deixando de crescer porque não temos essas pessoas aqui, estamos rejeitando ou transferindo projetos porque a gente não tem como você dar conta e a vazão dos nossos clientes. E as empresas tradicionais, despedindo cada vez mais pessoas. Exemplo, nós temos um cliente em Caxias do Sul, que em 2014 tinham 13 mil funcionários o grupo. Com a crise, mais automação, etc., reduziram para 7 mil funcionários. Pergunta para todos nós aqui, eles vão ter 13 mil novamente? Nunca mais, nunca mais. Eles vão precisar, a força de trabalho dessas 13 mil pessoas, com certeza, quando eles voltarem ao normal no mercado. Mas as 13 mil pessoas não terão mais emprego lá. O robô vai fazer isso. O robô vai tomar o nosso lugar. E as poucas vagas que existem por aqui, e as poucas chances que a gente tem hoje de ser entrevistado por alguém, a gente não pode desperdiçar. Portanto, a gente precisa ser diferente. Você tem que ter um apelo que faça com que a pessoa, que ao olhar, bater o olho no seu material, diz assim, putz, não posso dormir hoje sem conhecer essa pessoa. E aí sempre me lembro da historinha que aconteceu comigo, que há uns anos atrás, eu estava trabalhando com uma grande empresa de perfumes aqui de Curitiba, e eles precisavam de um determinado gerente, uma determinada gerência. E o cidadão lá que me chamou, que era o dono lá do laboratório, né, me chamou lá e disse, Berto, eu quero uma pessoa assim, 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 e, por favor,
Até dá para entender, porque nessa empresa 85% dos funcionários são mulheres. É muita mulher. Então, comecei a trabalhar e uma senhora ficou sabendo dessa posição. Ela ficou sabendo dessa posição e se candidatou. E ela disse, inclusive, mais tarde, comentando qual foi o estratagema que ela usou para, vamos dizer assim, me convencer disso, é que ela não sabia, vamos dizer, da restrição, nem sabia quem era o cliente. Mas, felizmente, ela disse assim, eu usei os seguintes estratagemas. Eu queria que você pegasse o currículo em mãos, e não um auxiliar teu, nenhum dos seus gerentes, queria que caísse na sua mão. Sabe o que ela fez? Ela mandou o currículo pelo correio, num envelope endereçado ao senhor Bernd Entchev. Sabe quem que abriu a carta? O senhor Bernd Entchev. Então, se eu quero trabalhar no Boticário e se o Greenbaum lá, eu quero que ele veja meu currículo, é só mandar uma carta pessoal a ele, anexando o seu currículo. 1-0 para a moça, né? Caiu na minha mão, era o que ela queria. Segundo, ela mandou uma sobrecarta, bem simples. Curitiba, tanto e tanto, cara, senhor Berto, fiquei sabendo que o senhor está buscando uma pessoa para a posição tal, e como o senhor pode ver pelo currículo anexo, eu tenho condições de exercer essa função. Podemos trocar ideia sobre o assunto? Cordialmente assinou. Mas fez essa carta em letra cursiva, manual. Eu sou impossível. Aquilo que eu escrevo à mão, 15 minutos depois não consigo ler. Mas ela tinha uma caligrafia bonita. E realmente me impressionou. Quando eu olhei aquele negócio, eu digo, isso é muito diferente. E li o currículo dela. O currículo dela era aparentemente normal. Tinha identificação em cima, o campo de identificação, endereço, telefone, e-mail, aqueles negócios. Objetivo profissional, resumo das qualificações, experiência profissional, formação. Mas, no final, ela botou um PS com 4 itens, que foram absolutamente matadores. Eu escrevi assim, 1. Quando trabalho para alguém, produzo muito. Trabalho para valer. 2. Como produzo muito, às vezes erro. E quando erro, odeio ser chamado a atenção em público. 3. Sempre corrijo meus erros, por isso que eu produzo muito. E 4. Como produzo muito, quero ganhar muito. Eu olhei aquele negócio, não acreditei, mas sabe que ficou aquela sensação de que, assim, não posso dormir hoje sem conhecer essa pessoa? E chamei ela para conversar comigo lá. E realmente a pessoa era espetacular, realmente espetacular, bem bacana mesmo. Mas o homem não queria mulher. Então, levei, eu acho que 2 semanas, achei os homens do jeito como ele queria e fui falar lá com o cidadão. Cheguei lá no cidadão, apresentei o João, o Pedrinho, o Antoninho, explicamos cada um, agendamos os dias das entrevistas, e no final eu disse assim, e olha, eu tenho... Quando eu não consegui terminar a frase, se for de mulher, eu não quero. Não, é de mulher mesmo, mas ela é muito diferente. Você não entendeu alguma coisa que eu falei, Bernd? Estou falando chinês, alguma coisa assim? Eu não quero mulher. Digo, você pode não querer, mas essa mulher é muito diferente. Ela é muito diferente. Eu não vou jogar esse currículo no lixo, eu vou deixar em cima da sua mesa aqui, a hora que tiver um tempinho, você leia o currículo e aí você joga no lixo, tá bom? E fui para o escritório. Passado 2 horas, me liga ele. Olha, eu fiz aquilo que você recomendou. Dê uma olhadinha no currículo dela. Vamos fazer o seguinte, quero ela amanhã às 9 da manhã aqui. Vamos começar com ela, as entrevistas. E eu liguei para ela, ficou toda feliz, porque a empresa é famosa. Aqui em Curitiba, metade das pessoas aqui gostariam de trabalhar lá. E ela foi para a entrevista. Chegando na entrevista, fez a entrevista, 11 horas da manhã ela me liga. Bento, você sabe o que aconteceu? Claro que não, você é a primeira pessoa que estou falando agora. Né? Já estou trabalhando. Ele não quis conhecer os homens. Então, muitas vezes a posição é exatamente essa. A empresa tem necessidades que a gente é capaz de cobrir, mas a gente não sabe que essa vaga existe. E essa vaga, muitas vezes, está só na cabeça do cidadão lá, do diretor, do presidente da empresa, do dono da empresa. E eles precisam saber. Então, minha recomendação, até porque eu faço essa recomendação para muitos profissionais, e eu fiz para uma que foi muito bacana, ela é uma pessoa muito diferente mesmo também, mas ela diz assim, Berto, fiz o que você recomendou. O que eu recomendei? Elenque 100 empresas onde você gostaria de trabalhar. Ela, como sempre, né, que na Volvo, no Boticário, sempre nas empresas de segunda linha, né? Não é? Então,
elenque essas aqui e comece a mandar os currículos. Mas manda para quem tem caneta com tinta, porque tem muitas pessoas nas organizações que têm canetas lindas, maravilhosas, mas não podem autorizar nada. Então, manda para aquele camarada que tem tinta dentro da caneta. E com tinta, esse camarada é que precisa conhecer o seu currículo. Não mande para RH, porque RH só vai levar teu currículo a sério se ele tiver uma vaga aberta. E RH não gera vagas, quem gera, a não ser para vagas de RH, né? Quem gera vagas são as áreas de operação, é a indústria, é a parte administrativa, a área de vendas, marketing e assim por diante. Então, quem precisa saber é a área da sua, vamos dizer assim, é o gestor daquela área, aquele que tem a responsabilidade final por aquela área. Se for na área de marketing, manda para o diretor de marketing, para o gerente de marketing. Se for na área de indústria, manda para o diretor industrial, gerente industrial. E manda o teu currículo. Mas mande com alguma coisa sua. Se a gente analisar o que ela fez, o que essa moça fez, que foi, na minha opinião, muito diferente. Ela tratou de um assunto que nós não tratamos nos currículos, que é o futuro. Ela teve a coragem de falar, eu vou me comportar desse jeito, se você me contratar, vai ver uma pessoa com essa bagagem, essa experiência, mas eu vou trabalhar muito para você. E como trabalho muito, às vezes vou errar. Aí me leva uma salinha e puxa minha orelha na salinha. E não se preocupe que eu vou corrigir os erros, você não vai perder dinheiro com isso aqui. Muito pelo contrário, você vai ganhar muito dinheiro, só que eu quero participar da festa. Ela fez, na verdade, duas coisas que eu considero importantes e a gente não coloca isso nos currículos. Ela falou do futuro e falou de comportamento. Porque as pessoas, segundo Peter Drucker, que foi chamado até de pai da administração moderna, ele diz o seguinte, as pessoas são contratadas pela técnica e são despedidos pelo comportamental. Infelizmente, mas eu tenho, nesses 32 anos de empresa que eu tenho, nesses 32 anos eu tenho assistido isso diariamente, esse tipo de situação. E ela falou do comportamento. Me contrata que eu vou trabalhar muito para você. Então, se vocês estão à busca de emprego, ou recomendando alguém a buscar emprego, primeiro, manda para a pessoa certa, a pessoa que tem caneta com tinta. Segundo lugar, mande alguma coisa original. Olhe para você, porque todos nós somos diferentes. Só que eu recebo centenas e milhares de currículos todo mês. Só que eles não colocam isso no currículo. Se olha, um é cópia do outro. Só muda as áreas. É a área de vendas, então ele coloca isso assim, sim, é tudo igual. Todo mundo copia e pouca coisa coloca dele. Eu sou assim. Eu tenho esse diferencial. Para isso, a gente tem que olhar de vez em quando no espelho e dizer assim, bom, qual é o meu diferencial? O que eu realmente faço bem feito? E fale sobre isso. Não é proibido falar sobre esse assunto. Durante muitos anos, eu trabalhei, antes de ter a minha empresa, eu trabalhei numa multinacional, indústria de cigarro. Trabalhei na Souza Cruz. Fiquei lá quase 15 anos. E quando entrei lá, foi a primeira empresa que eu disse assim, aqui eu quero me aposentar. Eu quero ficar aqui. E entrei lá. Como é que eu entrei lá? Eu sabia que no dia X eu ia ser entrevistado pelo diretor regional da região, né, onde na época eu ia trabalhar. Eu me preparei. O que eu fiz? Eu fui a 10 botecos e fui olhar, ver quais eram as marcas de cigarro que eles trabalhavam, qual era o material que estava lá, como é que o cidadão comprava, quantas visitas ele recebia por semana ou por mês, como é que ele pagava a conta. E eu fiz uma espécie de um relatóriozinho dessas 10 visitas. Fui a 5 supermercados, fiz a mesma coisa. Quando chegou no dia da entrevista, eu tinha 29 perguntas para fazer ao cidadão. Quando ele dissesse assim, você quer saber alguma coisa? Claro, quero tudo isso aqui. Ó. Tenho 29 perguntas para você. E como a gente estava falando do assunto dele, ele ficou tão impressionado que nessa entrevista durou 1h30, eu falei aproximadamente 15 minutos, e ele falou 1h15 sobre aqueles 29 perguntas. E ele ficou tão entusiasmado com esse assunto, que no final da entrevista ele chegou para mim e disse assim, semana que vem você está recebendo minha proposta. Quer dizer, eu tinha conseguido o emprego. E a gente não faz a lição de casa, infelizmente. Isso vale para muitas coisas. Vale desde a nossa apresentação, se a gente chega pontual ou não. Eu conheço pessoas que, quando vão para uma entrevista no dia seguinte, eles dizem, hoje dão uma percorrida no trajeto, para não se perder no trajeto. Não haver erro nisso aí. Não chegar atrasado. Cuidar da roupa. Principalmente as senhoras, está sempre com um batonzinho, não aquele chamativo, mas aquele batom que deixa você elegante, mais bonita, aquela maquiagenzinha leve, suave, mas que deixa você bonita.
profissional, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, minha gente, nós vamos ter chance, depois de perguntas e respostas aqui, para poder dar um monte de outras situações que eu vivo no meu dia a dia. Mas vale a pena a gente ser um pouco diferente, ter um pouco mais de coragem, audácia em você responder coisas que não foi perguntado. Fazer um pouquinho o que os nossos políticos fazem, que eles dão resposta à pergunta que não foi feita. Basta ver os candidatos à presidência, bem desse jeito. Estão fazendo o quê? Estão fazendo marketing, estão querendo se vender. E é isso que a gente tem que fazer, vender-se numa entrevista de emprego. E até para manutenção. Vou contar rapidamente para vocês, porque eu tenho um outro lado, que é o lado do empreendedorismo. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa indústria que produzia equipamento para padaria. E conheci muitos padeiros aqui em Curitiba. E eu fiquei sempre muito impressionado. Todos eles estavam muito bem de vida. Nenhum deles tinha quebrado, todos eles estavam felizes da vida. E tanto é que eu acreditei tanto nisso que eu montei uma padaria. E quais foram as razões que me fizeram montar essa padaria? Primeiro, eu adoro pão. Só que eu esqueci que eu não ia comer todo o pão da padaria. Eu tinha que fazer pão para o meu cliente. E o cliente, às vezes, quer um pão verde, quer um azul, quer de 3 andares, né? Quer fazer um pão diferente. E não do jeito como eu queria. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro, eu não sabia disso. Mas sabe por que os padeiros ficam ricos? Porque eles não têm tempo para gastar dinheiro. Eles trabalham de segunda a segunda, 280 dias, né, no ano, né? É um absurdo, né? Passado algum tempo, obviamente, eu fali totalmente, né? Assim, aquela falência bonita, assim, que você tem um título, vamos dizer assim, publicado, seu nome, que o oficial da justiça bate na sua porta, diz assim, vim pegar a televisão sua aqui, diz, pelo amor de Deus, não faça isso, me deixa como depositário, desse jeito. E eu aprendi muita coisa com isso. Mas acabei entrando nessa empresa, na Souza Cruz, entrei em Curitiba, passado um tempinho, eles me transferiram para Campinas. De Campinas, eles me transferiram para São Paulo. De São Paulo, foi transferido para Porto Alegre. De Porto Alegre, aí passa um pouquinho maior, fui até Aracaju. De Aracaju, me transferiram para Salvador. Salvador, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Recife. Quando chegou em Recife, aconteceram dois fatos, um a nível pessoal e outro a nível profissional, que mudaram totalmente minha visão sobre aquilo que eu precisava fazer. Primeiro, em relação à pessoa, né? Quando nós chegamos lá, fomos morar em Boa Viagem. Boa Viagem, não sei quem conhece lá, mas é uma praia muito bacana. Fomos num prédio bacana, que tinha bastante criança, e os nossos filhos, na primeira semana, não desceram nem um dia para brincar. Mesa redonda, filhos, o que está vendo? Aí disseram, pai, não queremos mais fazer amigos. Pai, o que houve? Cada vez que a gente faz amigos, é transferido? Então, não quero mais. Aí minha mulher, à época viva, né, diz assim, você ouviu bem, Bernd? Ouvi. Você entendeu bem o que eles disseram? Entendi. Então, calma, sem levantar a voz, sem nada. Só quero te informar que a nossa penúltima transferência foi para Recife. E a nossa última será para Curitiba. Você entendeu? Claro, meu bem. Claro que entendi perfeitamente. Um ano depois, fui convidado para trabalhar em Londres. Cheguei todo entusiasmado em casa. Miriam, sente aqui. Nós vamos morar em Londres. Nossos filhos vão aprender inglês na origem. Vamos receber em libras. A França está ali, a Alemanha está ali, a Holanda, os Estados Unidos está mais perto. Tudo bacana, primeiro mundo. Ela olhou para mim. Você esqueceu da nossa conversa? Que conversa? A conversa que nós tivemos, nossa transferência será para Curitiba e não para Londres. E eu tentei tudo naquele final de semana. Chantagem, sedução. Fiz até um desfile de cuequinha para ela. E ela, na segunda de manhã, chegou e disse, olha, Bernd, eu não sei qual é a decisão que você vai tomar, mas eu e meus filhos vamos voltar para Curitiba. Portanto, faça o que você bem entender. E aí tive que tomar uma opção na vida, né? Mas esse foi do lado pessoal. No lado profissional, que isso afeta cada um de nós de forma de maior e menor impacto, que isso me afetou. Eu cheguei lá, naquela época a companhia era muito grande, tinha 22 mil funcionários, 1.800 gestores. E o meu novo chefe, eu não conhecia ele pessoalmente, já tinha ouvido falar dele e tinha ouvido falar bem dele, não mal. O camarada realmente era um cara bem bacana. E eu estava com grande expectativa de a gente fazer uma dupla, sabe, daquela dupla assim, vencedora. E cheguei lá, ele, Bernd, muito prazer,
Muito prazer, vamos fazer grandes coisas, já ouvi coisas boas a teu respeito, mas, como nós não trabalhamos juntos ainda, eu vou zerar o seu passado. Espero ver se eu entendi direito. Trabalhei 12 anos na companhia e você está dizendo que você vai zerar o meu passado? 12 anos? Ele olhou nos meus olhos bem fixos e disse assim, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. E aí, eu não disse para ele, mas disse para o Bernd, Bernd, você está com 39 anos, casado, pai de 3 filhos. Vai depender que uma pessoa vai dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer, qual é o seu passado, qual é o seu futuro, qual é o seu presente? Como? Não pode. E aí nasceu efetivamente a nossa empresa de hoje. Digo, eu tenho que ter um plano B. E, infelizmente ou felizmente, nós, quando estamos no novo emprego e está indo tudo muito bem, a gente não tem plano B. A gente precisa ter um plano B quando o plano A está indo bem. Aí é a hora de você ter o plano B. Porque se o plano A começar a fazer água, o plano B passa a ser o A. E você passa a não ter novamente um plano B. Então, fazer um plano B faz toda a diferença. E eu comecei, de lá, ainda morando em Recife, comecei a arquitetar o que eu deveria fazer. E acabou nascendo a empresa que nós temos hoje. Eu não sei como é que estamos de tempo. Terminou já? Pô, desculpa. Então, uma última historinha. Posso contar uma última historinha? O cidadão veio do interior, chegou aqui na cidade grande, trabalhou muito, mas trabalhou e montou um império. 10 mil funcionários, mais de 1 bilhão de faturamento. E certo dia ele estava de manhã fazendo a barba no espelho, percebeu-se que tinha envelhecido. Disse, puxa, se eu morrer, o que vai acontecer com a minha empresa, meus funcionários, fornecedores, clientes? Só trabalhei na minha vida, não casei, não tive filhos. E ficou com essa preocupação, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até que teve uma ideia, já sei. Vou reunir meus executivos e fazer um teste. Aquele que se sair melhor, fica com tudo. Pensou, ficou mais algumas semanas pensando que tipo de teste ia fazer, até que ele descobriu, e agora já sei. Chamou lá os seus executivos e disse, olha, sábado, lá na minha chácara, todo mundo ao meio-dia lá, e explicou que ia fazer o teste. Todo mundo foi entusiasmado, ninguém chegou atrasado, todo mundo chegou no horário. Aí, churrasco, bebida, cerveja, vinho, etc. 3 horas da tarde, hora do teste. A turma ficou em volta dele. Dizia assim, o teste é muito simples. Como vocês sabem, aqui atrás eu tenho uma piscina olímpica. Ele era um nadador profissional quase. A única coisa que eu quero que vocês entrem de um lado e aquele que sair mais rápido do outro lado fica com tudo. 1, 2, 3. E a turma toda correu lá. Quando eles correram lá na borda da piscina, estava assim de jacaré. E obviamente, todo mundo olhou consternado, mas todo mundo meio chateado, assim, mas ninguém se jogou. E o velhinho olhando assim, para os executivos, disse assim, puxa, não está aqui meu sucessor. Virou as costas. No que ele virou as costas, ouviu-se um barulho, tchumbum. Alguém, por alguma razão, tinha se jogado na água. E aí ele correu, todo mundo ficou lá, estou vendo, não dava para ver direito quem era, porque ele já estava levando rabada de jacaré, dando beliscão em costa de jacaré. E passou algum tempo, ele virou e conseguiu sair com vida do outro lado. Pouco arranhado, etc., mas saiu com vida. Tinha um enfermeiro esperando, o enfermeiro começou a enxugar, e o velhinho correu até ele. Meu filho, parabéns, tudo que eu tenho é seu, eu não quero nada. Como não quer nada? Esse concurso era para você ganhar, era para você, tudo que eu tenho é seu, eu não quero nada. Escuta, eu vou adotar você, tudo que eu tenho vai ser seu, eu não quero nada. Aliás, só quero saber uma coisa, quem foi o sacana que me jogou? E a gente pode fazer assim com a nossa vida. A gente está numa piscina cheia de jacaré, já tem um monte de jacaré na nossa vida, e a gente pode discutir o resto da nossa vida por que a gente foi jogado dentro da água. O que importa, na verdade, não é isso. O que importa é como é que a gente faz a travessia e chegar com vida do outro lado. Obrigado, gente. Excelente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bernd. Muito obrigado. Sempre é bom ouvi-lo. Eu gostaria de chamar a Maria Marta... Não, perdão, a Ana Artigas. Ana, por favor. Uma salva de palmas para a Ana. Agora você vai ter direito a 25 minutos. Tranquilo. Eu vou deixar com você. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês.
e mais ainda por estar falando em Curitiba, que a gente viaja o tempo todo, dá palestra em todos os lugares, em várias cidades, em várias capitais, e Curitiba, infelizmente, não é o tempo todo, né? Até porque, como bom do brasileiro, a gente sempre é bom fora daqui. O que é da gente, a gente nunca dá valor, não é assim? Então, a gente sempre conversa aqui, encontramos os palestrantes em vários lugares do Brasil, a gente se encontra nos aeroportos, e os palestrantes de BH vêm para aqui, a gente vai para lá. Os palestrantes de São Paulo vão para Porto Alegre, os de Porto Alegre vão para São Paulo. Né? E assim é sempre. Mas um prazer enorme falar com vocês e tendo a honra de falar, e difícil, né, poder falar, depois do Bernard, que considero meu amigo pessoal. Fizemos alguns programas na CBN Debate juntos, no sábado de manhã. Uma pessoa que eu super admiro, segui a vida inteira a carreira dele, né, com muito prazer. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. Já estou vendo umas carinhas conhecidas na plateia, tudo bem? A gente vai falar de um assunto um pouco diferente, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente conhecido. A gente pensa que não conhece, mas a gente conhece. Então, só para vocês saberem um pouquinho de mim, meu nome é Ana Artigas, eu sou psicóloga de formação, estudante de neurociência. Por que eu digo estudante? A neurociência, a tecnologia, e até outras profissões, né, mas, em especial, a neurociência e a tecnologia, elas mudam tanto e tão rápido que é muito difícil a gente acompanhar. Não dá para dizer que a gente é especialista. Né? A gente vê um estudo, por exemplo, em Stanford, aí você lê 2 semanas depois um estudo de Harvard dizendo que aquilo não é mais verdade. É mais ou menos como a gente lê, você pode comer ovo hoje, amanhã você não pode mais porque ovo faz mal. Né? Ontem, meu marido leu para mim uma entrevista, também, eu acho que um cientista, um médico, falando que o óleo de coco é péssimo. Vocês já ouviram falar disso? Puxa vida, a gente ficou o último ano inteiro ouvindo falar que óleo de coco é ótimo, que faz bem para a saúde, que é bom para cozinhar, e, de repente, a gente descobre que não é. Uma loucura isso, mas, enfim. Então, vejam, eu estudo neurociência há muitos anos, eu estudo um pouco o nosso cérebro, como a gente pensa, como a gente decide e, principalmente, como a gente sente. Por isso, eu posso contar todo o meu currículo para vocês, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é o que a gente sente pelas pessoas, é o que a gente sente quando a gente toma uma decisão, é o que a gente sente quando a gente está a fim de mudar a nossa vida. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora. Então, gente, uma pergunta que vale $1 milhão. Vamos ver se alguém sabe. Quem já viu minha palestra não pode falar, hein? O que é inteligência? Nos conceitos de vocês. Alguém arrisca? Eu desço aqui para ajudar. O que é inteligência? Quem arrisca, gente? Capacidade intelectual, perfeito. Capacidade cognitiva, tudo que eu penso, tudo que eu raciocino, o que mais? Boa, olha lá de cima, hein? Veio lá do... Né? Também, não fazer nada que traga malefício para você. Se a gente for ver o conceito de inteligência, ele vem do latim, inter elegere. Inter quer dizer entre, e elegere quer dizer escolhas. Então, gente, quanto melhores são as nossas escolhas, mais inteligentes nós nos tornamos. Vou repetir. Quanto mais inteligente são as nossas escolhas, melhor nós nos tornamos. Entendem isso? E isso eu estou falando de pessoas, de situações de vida, de opções, de absolutamente tudo que acontece na vida da gente. Se eu escolher pessoas bacanas para estarem comigo e que entrem num ascendente positivo que me leve para um lugar legal,
eu tenho mais chance de me dar bem do que eu estar com pessoas que estão me levando para o outro lado. Concordam? Sabe aquela frase clássica de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos? Isso é bem verdade. Então, eu vou apresentar 3 frases para vocês. Essas 3 frases são da mesma pessoa. Alguém arrisca? Opa, já ouvi. Steve Jobs. Exatamente. Agora, olhem algumas palavras específicas ali, ó. Resultado, direção, trabalho, um monte de vezes. Perceberam? Ok. Agora, essas 3 frases. Quem pode ter dito? Quem arrisca? Percebam a diferença dessas 3 frases com aquelas outras. O que essa pessoa fala? De amor, de coração, de compaixão. Quem pode ter dito isso? Oi? Arrisca, gente. É uma mulher. Ah, viu? A dica já vem. Isso aí, Madre Teresa de Calcutá. Agora, a pergunta é: quem é o mais inteligente? Gente, quantos tipos de inteligência vocês acham que a gente tem? Arrisquem. Muitos, muitos, muitos. A gente pode catalogar 7, 8, 9, mas a gente realmente tem muito mais do que isso. Vocês lembram dos testes de QI? Pois é, os testes de QI, e que as pessoas faziam antigamente, e diziam que eram super inteligentes, né? Que tinham 150, 200 pontos no teste de QI. O teste de QI mede um tipo de inteligência. A inteligência lógico-matemática. Então, se alguém aqui fez teste de QI e foi bem, ótimo, parabéns, mas você tem um tipo de inteligência. E as outras? Por exemplo, a inteligência linguística, que é a nossa comunicação, a facilidade que as pessoas têm para escrever, para fazer uma boa redação, para escrever um bom e-mail, para fazer o seu currículo, né, para aprender línguas, para se comunicar mesmo com as pessoas. A gente usa ela o tempo todo mundo tem. A musical. Quem toca instrumento aqui? Olha que legal. A inteligência musical ela tem uma curiosidade. A maioria das pessoas aprendem muito rápido enquanto pequenas. Então, é uma inteligência que nós, como pais e educadores, a gente tem que ficar atento, porque as crianças começam a mostrar essa inteligência ainda pequenininhos. Os grandes músicos foram descobertos com 5, 6 anos de idade. A espacial. Como que eu lido com todas as questões motoras, né? E lá nós temos alguns exemplos, ó. A artes, todos os trabalhos manuais, na verdade, os jogos, decoração, corporal sinestésica. Quem joga bola, futebol, outros esportes. A corporal sinestésica é como a gente se movimenta, como a gente se mexe. E isso também estimula muito as outras inteligências. Aí eu vou falar de 2 juntas, e até reforçando o que o Bernard falou. A inteligência interpessoal e a intrapessoal, elas caminham muito juntas. Uma é o quanto eu conheço sobre as pessoas, e a outra é o quanto eu me conheço. Lembra no momento que ele falou do currículo, que ela colocou características pessoais dela lá? Quem são vocês? Quais são os pontos fortes? O que vocês têm que melhorar? O que vocês têm que desenvolver? Que inteligências vocês têm? A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. A naturalista, quem trabalha com plantas, né, com o tempo. A existencial. A existencial, vocês vivem muito aqui, né? E quem participa desse espaço. Falando um pouco de Deus, todas as questões de yoga, né, de meditação, das pessoas que conseguem se centrar. Essa é a existencial.
Quais outras vocês acham que existe? Monte, né? Para vocês terem ideia, esse fim de semana eu ouvi falar sobre inteligência intuicional, que eu nem sabia que existia. Uma inteligência da nossa intuição. Aí nós temos a mescla daquelas duas, forma a inteligência emocional, que vocês já ouviram falar, certo? Que é o quanto eu consigo lidar com as minhas emoções e até com a emoção dos outros. Mas e daí, Ana, o que é inteligência relacional, então? E o que é inteligência artificial? Que eu concordo perfeitamente com o Bernard, que está mudando o mundo. O que vocês acham que é? Alguém tem ideia? Terceirização? Do quê? A inteligência artificial? É isso que você está dizendo? Sim, também. Só algumas curiosidades aí sobre o nosso cérebro. Ele pesa em torno de 1,5 kg, as mulheres um pouquinho menos, 1,3 kg. Isto não quer dizer que as mulheres são menos inteligentes, muito pelo contrário, né? Até porque, senão, os elefantes seriam a espécie mais inteligente do mundo, não é verdade? E nós temos mais de 100 milhões de neurônios que, conectados entre si, montam sinapses. O que são sinapses? É onde fica absolutamente todas as informações que a gente tem no nosso cérebro. Isso é uma sinapse, que é a capa do livro. E por que ela é tão importante? Porque aqui, ó, no meio dela, geram hormônios e neurotransmissores que mantêm a gente vivo. Por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do amor, o hormônio da relação, ela está aqui. Ou o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, também está aqui. E se a gente está feliz ou estressado, é graças a isso. E é por isso que isso é a capa do nosso livro. Por quê? Se nós temos uma relação legal e saudável com as pessoas, a gente tem mais chance de ficar menos doente. E existem milhões de estudos sobre isso. Se vocês procurarem, existem, inclusive, alguns hospitais que mostram a evolução da doença em função do contato pessoal. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu dei uma palestra para o pessoal do Pequeno Príncipe. E eles fizeram um estudo super legal. As mães agora realmente passaram a ficar ao lado dos filhos enquanto são tratados. Sabe quanto mudou, gente? Sabe quanto foi a melhora dessas crianças? 60%. 60%. A mortalidade infantil mudou completamente no nosso país depois que as mães começaram a ficar com os seus bebês depois do nascimento. Vocês sabiam? Que no começo as pessoas até estranhavam, né? Ah, a mãe quer descansar, leva o bebê para dentro do quarto, coitada da mãe. Mas isso mudou a mortalidade infantil. Então, alguns indícios aí bem legais. Outra coisa interessante, gente, pensar emagrece. Né? A mulherada que está sempre querendo emagrecer, olha lá, ó, consome 20% do nosso organismo, gente. Olha que coisa boa. Só pensar emagrece, não precisa ficar indo para a academia o tempo todo, lá se matando, né? Que bom se fosse só assim, né? Tão simples. Mas é verdade. E ele controla absolutamente todos os aspectos da vida humana, inclusive as nossas emoções, né? As nossas emoções estão no nosso cérebro. Isso aí é o neurônio. E aí eu quero mostrar isso aqui rapidinho para vocês. Vocês entendem esse corte, como se o nosso cérebro tivesse cortado de lado? Conseguem imaginar isso? Pois é, existem alguns estudiosos, principalmente o MacLean, que ele desenvolveu uma teoria do cérebro trino, dos 3 cérebros. E o que ele diz? Esse primeiro cérebro, que é o primeiro a se formar, é o reptiliano. Por que reptiliano? Porque é o cérebro dos répteis. É o cérebro básico dos animais. É um cérebro que define os nossos instintos.
Só que, sabe, por exemplo, essa coisa toda que a gente tem ouvido agora de feminicídio, de matar as mulheres simplesmente por serem mulheres, de violência, de abuso? Isso é uma reação reptiliana. Ou seja, as pessoas que agem dessa forma, ou os agressores, os assassinos, as pessoas que não têm equilíbrio, eles não pensam. De fato, eles não pensam. Eles não jogam a informação nem para a emoção, que a gente vai ver a seguir, no límbico, nem para o neocórtex, que é a parte que nos faz pensar. Eles agem por puro instinto. É instinto animal. O jacaré não mata? Se pular na piscina, lá, você não tem uma chance de morrer? Por isso, quase ninguém foi. Concordam? Isso é cérebro instintivo. O que faz a gente se tornar melhor? O cérebro límbico ainda é uma reação imediata, é o segundo que se forma, mas onde ficam todas as nossas emoções. O amor, o prazer, a tristeza, o choro, o medo, está tudo ali. E nessa partezinha do meio ali. Inclusive ali, estão vendo aquela bolinha meio preta? Ela se chama amígdala. E ela se chama amígdala porque o formato dela é de uma amêndoa. E, em grego, amêndoa quer dizer amígdala. Todas as nossas informações estão ali. Então, se a gente tiver uma lesão, por exemplo, nessa região do cérebro, a gente fica com as emoções completamente descontroladas. Isso não quer dizer que a gente não se descontrole sem lesão, né? Isso também pode acontecer. E o neocórtex é onde estão a camada superior do nosso cérebro, que é onde estão todas as inteligências que eu falei até agora. Nós nos chamamos Homo sapiens porque nós pensamos. Sabe o que quer dizer Homo sapiens? Homens sábios. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós temos informações no nosso cérebro, mais nós nos desenvolvemos, mais inteligentes nós ficamos. Por quê? Nós fazemos boas? Boas o quê? Justamente, gente. No momento em que fazemos boas escolhas, estamos nos tornando mais inteligentes. O dia inteiro a gente faz escolhas. A gente faz 2.000 escolhas por dia. Desde a meia que a gente vai vestir, até se a gente vai dar seta para a direita ou para a esquerda, se a gente vai de ônibus, de carro, de Uber, a pé. Né? O tempo todo a gente faz escolhas. Então, está aí o nosso cérebro e o conceito, enfim, do que é inteligência relacional. Então, inteligência relacional, gente, nada mais é do que o que nos conecta uns aos outros, o que conecta as pessoas e que faz com que a gente haja de um modo mais altruísta e menos egoísta. O que é altruísmo? É doação, é colaboração. É dar um pouco para o outro para também poder ter de novo. Mas, infelizmente, também por uma questão básica de sobrevivência, os nossos genes são muito mais egoístas do que altruístas. E, inclusive, isso é o ponto do meu mestrado que eu vou defender daqui a 1 mês e meio. Aonde está o nosso gene altruísta? E como que a gente pode chegar lá? Eu desenvolvi 6 passos, que eu chamei de classe. Classe, gente, não tem nada a ver com a forma que a gente se veste. Classe tem a ver com a forma que nós nos comportamos socialmente. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho classe. Se eu tenho consciência de como o outro se comporta, eu tenho classe. Se eu respeito a liberdade do outro, eu estou tendo classe. Concordam? Vamos pensar o seguinte. Vocês estão comemorando alguma coisa, um aniversário, uma formatura, e aí vocês convidam várias pessoas para ir na casa de vocês. Estão ouvindo uma música bacana, estão fazendo uma comidinha gostosa, até que o vizinho de baixo interfona. E daí eles dizem para vocês:
olha, o negócio é o seguinte, eu acabei de chegar da maternidade com meu nenê, e eu preciso que vocês diminuam o volume aí de cima. E agora? Quem está certo? Será que a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro mesmo? Ou será que em algum momento eu vou estar na situação do meu vizinho e eu também vou estar chegando da maternidade com meu bebê? Como é que eu faço agora? Essas situações acontecem absolutamente o tempo todo na vida da gente. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Como é que eu lido com o meu chefe, como é que eu lido com as pessoas que estão do meu lado, como é que eu me comporto numa entrevista de emprego, se eu respeito quem eu divido o meu tempo, quem eu divido o meu espaço. Atração. Vocês conseguem dizer em 20 minutos para mim quem são vocês, qual é o nome de vocês, o que vocês fazem e como que vocês podem chamar minha atenção para eu continuar conversando com vocês? Vocês têm que saber. Imaginem que vocês entram no elevador, que a gente, inclusive, chama isso de pitch de elevador. Você entra no elevador com a pessoa que vai decidir a tua vida. Ou vai te dar um emprego, ou vai te ajudar em alguma coisa, ou vai ajudar um filho teu, enfim. Você tem condições de fazer essa pessoa prestar atenção em você em 20 segundos? O que você diria para ela? Uma coisa legal para vocês pensarem. Tarefa de casa. Quem sou eu? O que eu faço? Como é que eu chamo a atenção das pessoas em 20 segundos? Segurança tem a ver com isso, de forma segura e firme. Eu tenho que me posicionar de uma forma que as pessoas digam, opa, isso aí é interessante. Né? Se eu conseguir fazer isso, meio caminho andado. Sabedoria, como que eu consigo fazer isso? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último TED que você assistiu? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último bate-papo bacana e um pouco mais profundo que você fez com as pessoas? Né? Além de falar de roupa, de maquiagem, de carro, de bebida, de qualquer outra coisa, que são comuns no nosso dia a dia, mas que a gente não aprofunda. O que você falou de interessante com alguém, que você disse, acabou aquela conversa e disse, gente, que delícia, eu ficaria horas conversando com essa pessoa. Aí começam as nossas escolhas. Ou, putz, que saco, não quero ficar conversando com essa pessoa. Porque ela não tem nada para me agregar. Mas eu tenho que pensar isso rápido. E eu tenho que mudar logo. E quando a gente consegue, então, atrair essas coisas, a gente está aprendendo, a gente está vivendo bem, a gente está melhorando a nossa qualidade de vida. E, por último, gente, a empatia. Porque empatia só acontece e eu só consigo ser bacana com o outro depois que eu sou comigo. E todo mundo fala isso para vocês. Né? Só que eu vou acrescentar uma coisinha na questão da empatia, principalmente no Brasil. A gente tem uma tendência muito grande de achar que a gente só consegue ajudar as pessoas se a gente sofrer junto. Não tem aquela questão, se eu estiver sofrendo junto com o outro, chorando junto com o outro, eu estou sendo empático, senão eu não estou. Isso é coisa meio do brasileiro, né? Uma coisa meio de culpa, de sofrimento. Mas espera aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que alguém está se afogando e você não sabe nadar. E a pessoa está se afogando. E eu não sei se vocês sabem que, na grande maioria das vezes, as pessoas que pulam na água para ajudar alguém que está se afogando e não sabe nadar, morrem junto. E não é nem só saber nadar, é saber tirar a pessoa da água. Né? Porque meu pai é bombeiro militar, e ele diz que, às vezes, você tem que desacordar a pessoa para conseguir tirá-la da água. Porque, senão, ela começa a se debater e te puxa junto. É ou não é? E é muito comum isso acontecer. Se alguém é salva-vida aqui, ou se alguém já fez, né, esses cursos de primeiros socorros, já escutou isso. Você tem que quase que desacordar a pessoa. Ou pegar ela de lado e conseguir tirá-la da água de uma forma que ela não te puxe para baixo. A empatia é igual. Se alguém não está bem e eu vou tentar ajudar sem saber como ajudar, o que vai acontecer? Eu vou para baixo junto.
Então, isso é muito importante, gente. Tem pessoas especializadas para ajudar vocês em vários lugares. Aqui, na igreja, em várias igrejas, a gente tem canais de comunicação com instituições. A gente tem amigos, inclusive, que trabalham numa rádio, até uma rádio evangélica também, que eles têm pessoas para ajudar em todas as línguas. Você liga para lá e eles te dão suporte no telefone. Da onde que você pode buscar ajuda, se você quer desabafar, se você quer conversar. A gente tem terapia, a gente tem coaching, a gente tem orientação, a gente tem a igreja. Mas o que a gente faz? A gente quer tentar ajudar. E daí a gente se complica. Né? Então, inteligência relacional é também entender as pessoas, mas ter o cuidado necessário para encaminhar quando precisar. Concordam comigo? Vamos tomar mais cuidado? Porque, às vezes, as nossas relações ficam tão emboladas, né, gente? Ficam tão confusas. E, assim, só para clarear, a gente está fazendo uma avaliação que vai medir inteligência relacional. Mas, enquanto isso não está pronto, eu queria que vocês entendessem o seguinte. As pessoas que têm baixa inteligência relacional fazem você se sentir incapaz, culpado, intimidado, desvalorizado ou frustrado. A gente quer isso para a gente? E as pessoas que têm alta inteligência relacional, como que elas fazem você se sentir? Valorizado, amado, capaz, né? Seguro, bem, feliz. Que relações nós queremos para nós? O que a gente tem buscado para a gente? Nós queremos relações tóxicas ou nós queremos relações saudáveis? A gente consegue dizer para as pessoas que elas estão nos incomodando? A gente consegue dizer para as pessoas que elas estão nos magoando? A gente consegue dizer para as pessoas que elas estão nos minimizando, deixando a gente mal? Ou também, a gente consegue dizer para as pessoas quando elas fazem a gente feliz? Há quanto tempo vocês não dizem muito obrigada? Há quanto tempo vocês não dizem que legal isso que você fez para mim? Né? Há quanto tempo os filhos não falam para os pais, obrigado por essa vitamina, obrigado pelo café da manhã, obrigado por ter feito o meu almoço. E mais, gente, mais. É muito fácil, nesse momento em que eu falei, quem faz a gente se sentir mal e quem faz a gente se sentir bem, a gente pensar em todo mundo. Mas vamos pensar na gente. Nem sempre a gente está bem. E nem sempre a gente faz as pessoas se sentirem bem. E quantas vezes a gente faz isso sem perceber? E quantas vezes a gente não tem que pedir desculpas? Né? Então, eu vou pedir um favor para vocês hoje. Depois que vocês saírem daqui, digam obrigado, peça desculpa, ou ligue para alguém que você não fala há muito tempo e que você quer conversar. Tá bom? Vai ficar como tarefa de casa para vocês. Então, gente, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente tem que lembrar que 85% das nossas decisões são inconscientes. Para que a gente tenha controle sobre elas, a gente tem que jogar para o consciente. A gente tem que pensar, a gente tem que se organizar, a gente tem que ver, realmente pensar o que a gente quer fazer, né? Sem agir tanto por instinto, sem agir tanto por emoção, excesso de emoção. Por quê? Se não existir a atenção ao ser humano, se o ser humano não for valorizado, a gente nunca vai ter mudança, a gente nunca vai ter inovação. E aí o Bernard falou muito bem. A inteligência artificial vai entrar com tudo. A única coisa que vai nos diferenciar dos robôs é o nosso coração. E a forma como a gente se relaciona com as pessoas.
Se a gente não amar uns aos outros, se a gente não for honesto com as pessoas, se a gente não for mais altruísta e menos egoísta, as máquinas vão nos dominar. Mas a única coisa que nos diferencia delas é o nosso coração. Não esqueçam disso. Tá bom? Então, obrigada, gente. Fico à disposição para a gente conversar. Obrigada. Obrigado, Ana, obrigado. Agora eu vou chamar a Maria Marta, agora é a sua vez. Então você vai ter a dura missão de finalizar isso. E depois nós vamos ter um breve bate-papo de perguntas e respostas. Você quer que eu passe para você? Obrigada. Olá, boa noite. Ai, já vi caras que eu conheço, já estou me sentindo mais segura. Queridos, vou ser bem breve, que eu acho que vocês estão cansados. Afinal de contas, estamos no final da noite, já tivemos uma longa jornada, né? E por certo, somos já campeões de estarmos aqui. Quero agradecer as falas do Bernd e da Ana. Já temos muito conhecimento até aqui. Mas antes da gente começar a minha fala, eu só queria convidá-los para a gente ficar de pé e dar uma espreguiçadinha. Vamos, só para dar uma alongada? Ai, que coisa boa. Já dá assim uma respirada, uma alongada, né? Isso já dá uma acalmada na alma. Beleza, queridos, obrigadas. Podem sentar. Se o bumbum não tiver quadrado. Olhe, então, Alisson me convidou para falar um pouco sobre escolhas e a Ana já deu várias dicas para a gente da importância, né, de aspectos que são necessários para que a gente possa fazer boas escolhas. Você acha que já fez boas escolhas hoje? Estar aqui foi uma boa escolha, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa frase, e essa frase eu posso dizer para vocês que ela funciona como um dos lemas do meu trabalho. E ela não é da Clarice Lispector. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. A gente está vivendo uma época de muita velocidade. As coisas passam com uma rapidez que a gente não consegue acompanhar. A gente sente culpa porque não leu todas as informações, porque não viu todos os sites, porque não assistiu todos os vídeos, e a gente é bombardeado o tempo inteiro por isso, né? Parece que a gente está sempre ignorando alguma coisa. A gente tem necessidade de conhecimento. Você não viu? Mas eu postei no Facebook, você não viu? Como se a gente tivesse a obrigação de ver tudo, de conhecer tudo, de estudar tudo, de saber tudo, porque nós vivemos a era da informação e a era do conhecimento. E a gente, porque está sendo trocado, entre aspas, pela inteligência artificial, a gente anda se sentindo meio máquina. Estamos nos achando meio máquina e isso tem gerado alguns problemas. Então, eu quero colocar 2 palavrinhas para você essa noite. E gostaria que você as levasse contigo, para que você pudesse, nas escolhas do teu dia a dia, você pensar um pouco a respeito de como elas podem te ajudar. Clareza ou certeza? A gente tem desejo, e na hora de fazer escolha, o que a gente quer? A gente quer acertar. A gente não quer errar. A gente nem pode perder tempo, tem tanta coisa para a gente escolher. A gente nunca teve tanta informação, tanta disponibilidade de coisas, de ofertas de todas as formas, de todos os tamanhos, de todas as maneiras. E nós nos sentimos cada vez mais pressionados, mais angustiados por tanta escolha que a gente deveria estar fazendo. E se a gente fez aquela escolha, a gente ainda pergunta, será que eu fiz a escolha certa? Como é que você pode ter mais clareza e menos certeza? Ou será que a gente pode ter certeza? É possível a gente ter tanta certeza? Mas eu tenho certeza disso. Mas se ontem a ciência dizia que a gente tinha que comer uma coisa e amanhã a gente já tem que comer outra? Não deu nem tempo a assimilar a informação da era da informação e você vai ter certeza? Como é que você vai conseguir ter certeza? E como é que você vai conseguir ter clareza? Se você se conhece um pouco, como a Ana acabou de nos lembrar,
a gente vai poder, então, encontrar um pouquinho de clareza. E como nós estamos sendo levados a tomar informações, ou melhor, a tomar decisões a partir das melhores informações, né? Porque as pessoas vão buscar. Esses dias eu estava fazendo um workshop com algumas pessoas e a gente estava discutindo uma coisa interessante. As pessoas querem novidade. A gente vai buscar novidade, a gente tem que buscar novas coisas. Tudo isso é verdade. Mas sabe o que está acontecendo, queridos? Nós estamos esquecendo de cuidar do bom e do velho óbvio. E o bom e o velho óbvio é indispensável para a gente tomar boas decisões. E a gente está tão empolgado e tão impressionado com as informações quentinhas da última hora que a gente deixa de prestar atenção no que o nosso coração está dizendo. A gente vai buscar certeza e a gente vai perguntar, o que você acha disso? Aí você marca 1000 consultas. Eu trabalho com comportamento alimentar há muitos anos. Aliás, o meu trabalho é como psicóloga clínica. Eu passo o dia todo ouvindo as pessoas e as suas histórias. E eu gosto muito de estar nesse lugar, porque é aprender da fonte, é estar perto delas, é saber o que acontece de verdade, não na teoria, mas na prática. O que essa pessoa fez para fazer alguma coisa com aquilo que ela sabe. Isso é uma coisa extraordinária, eu tenho profunda gratidão de poder fazer isso todos os dias. Eu estou vendo você, Sueli. Eu estou te vendo. Estou vendo você também, Luciana. Que delícia. Queridos, então, isso acaba sendo uma coisa tão angustiante. Então, o que eu diria para você? Esqueça um pouco as suas certezas. Esclareça um pouco melhor o que você precisa para você. Porque nós estamos vivendo uma era em que se busca um diferencial. É verdade, precisamos dele. Mas cada dia a gente quer ficar mais igual, ter o mesmo corpo, as mesmas titulações. E como é que a gente se diferencia onde você está fazendo protocolos de todo mundo ficar igual? Seja no corpo, seja no conhecimento, seja no que for. E nós vamos esquecendo a nossa individualidade, as nossas características mais íntimas, aquilo que nos faz ser aquilo que nós somos. Porque a gente está muito preocupado em olhar para fora. Então, para a gente ter clareza, a gente tem que olhar um pouco para o coração. E daí, a gente fica pensando, o que eu quero? E para pensar no que eu quero, você tem uma lista. Sabe aquela bobina de fax? Você dá uma... E você tem uma lista imensa de opções das coisas que você gostaria de fazer na sua vida. E há quem confunda a sua lista de interesses com a sua lista de metas. Sabe aquele final de ano que você tem um monte de metas para fazer? E você pensa, esse ano eu vou arrasar e eu vou fazer todas aquelas coisas. E chega no começo do ano, assim, meio de maio, você já até esqueceu do tamanho da tua lista. De tão grande que ela era. E de tão impotente que você é diante da tua lista, porque nós estamos vivendo uma era em que a gente pode absolutamente tudo, basta querer e basta pensar naquela direção que você vai atingir seus objetivos. E se você não atingiu, você não se esforçou o suficiente, hein? Muito cuidado. As pessoas contam isso para a gente. Sabe o que é pior? A gente acredita. A gente anda acreditando nisso. E isso é um problema. Então, você se acha super, mega poderoso, com uma lista infinita de vontades, e acha que as suas vontades podem se tornar as suas metas. Então, a gente precisa de uma conversa séria com a gente no espelho. Qual é a sua aí, hein, garota? Qual é a sua aí, garoto? O que você de fato pode? Qual é a sua envergadura? Qual é o tamanho das suas asas? O que você pode de fato? Porque essa história que contaram, que a gente pode tudo, a todo tempo e sempre, talvez isso seja um grande equívoco. Estamos confundindo, queridos, pensamento positivo com pensamento mágico. E isso tem trazido um problema na vida das pessoas. Porque esses dias eu vi uma frase que eu fiquei impressionada. Ordene ao universo e ele deverá atender você. E eu fiquei impressionada com a pessoa que ordena ao universo e o universo obedece ela. Gente, vocês estão entendendo isso? Ela ordenou para o... Eu li aquilo e eu li de novo. Eu até fotografei, printei, porque eu realmente fiquei pensando em alguém que manda, o universo obedece. Mas, enfim, tem gente que conta, se está na internet, deve ser verdade, né? Então, a gente não questiona. Então, não custa a gente dar uma perguntadinha, em todo caso. Aí, mais uma coisa que a gente tem que pensar a respeito da nossa clareza. Você tem diferenciado objetivos de intenções? Porque os nossos objetivos são diferentes das nossas intenções. Sabe aquela história que você tem aquele objetivo de visitar alguém? Eu vou passar na tua casa. Qualquer dia desse a gente se vê. Você tem o objetivo de ler mais.
você tem objetivos de se alimentar melhor e de dormir mais cedo. São objetivos. Às vezes, você não tem intenção nenhuma de cumprir seus objetivos. Mas nenhuma mesmo. Tipo assim, você está cheia de objetivo e zerada de intenção. Conhece alguém assim? Vocês já viram alguém assim? Ah, mas esses são os meus objetivos. Porque tem que ter objetivo na vida, e muitos. Agora, qual é a intenção? Queridos, a intenção é a ação que vai levar você a resolver o seu objetivo, a atingir o seu objetivo. E se você tiver muito objetivo, talvez lhe falte um pouco de energia das suas intenções. Então, estabeleça objetivos para os quais você tem intenção de cumprir, senão você se torna uma pessoa emocionalmente desonesta. Sabe o que é uma pessoa emocionalmente desonesta? Aquela que promete as coisas para si mesma e não cumpre. E se você não cumpre as promessas que você faz para você, você tem problemas de autoestima. Você deixa de ter confiança em você. Você fala, eu sou aquele tipo de pessoa que não cumpre aquilo que promete. Conhece alguém assim? Falo para alguém essa noite assim? A gente não, né? Reveja os seus objetivos. Não crie a ilusão de que você pode tudo o que você quiser, na hora que você quiser, o quanto for possível, porque nem tudo é possível naquele momento. E a gente está vivendo uma época em que a gente quer tudo, a gente quer muito e a gente quer agora. Muita calma nessa hora. Então, eu chamo a teoria do funil, o que eu vou dizer para vocês. Vocês têm funil em casa, né? Eu, literalmente, tenho um funil no meu consultório. E a teoria do funil ela é muito simples. Nós temos que alargar nossas fronteiras, nós temos que aprender a ter mais amplitude de pensamento e de atitudes, nós devemos buscar novas coisas e nos inovarmos e renovarmos. Sim, nós precisamos disso. Agora, queridos, nós temos limites. E se nós estamos vivendo numa sociedade que não os respeita, isso não é um problema de deformidade humana, isso é um problema de deformidade de pensamento. Então, nós temos que pegar o funil, colocar o funil na parte estreita no nosso olho, e o que nós vamos ver? Um horizonte aberto e um horizonte largo. Mas se você quer realizar, se você quer transformar as suas metas de verdade em intenções e fazê-las, você precisa de vez em quando virar o funil ao contrário e estreitar a sua largura. E por que isso? Porque você é um só. Você tem capacidades, mas você é recheado de limitações. Você tem muitas limitações. E se nós não reconhecermos as nossas limitações e entrarmos nesses discursos teóricos e bastante ilusórios de que nós podemos tudo, nós vamos perder o foco. Porque se você pegar uma fotografia e começar a ampliá-la, você não sabe mais o que ver. Você não enxerga mais o que tem na sua frente. E daí você não começa, você perde a nitidez, portanto, você perde o foco. Então, que você, sim, crie objetivos, mas que você também os delimite, coloque tempo, coloque cronograma, seja realista com seus potenciais, realidade, para que você, de fato, consiga executá-los. Porque, senão, você não vai conseguir. E não é porque você é incompetente. Eu trabalho com comportamento alimentar, como eu disse a vocês, há muitos anos. Os meus pacientes são pessoas que já fizeram todas as dietas possíveis. Todas. E todas as vezes que eles fizeram dieta, eles voltaram a engordar novamente. Essa semana saiu uma pesquisa, para contrariar a ciência anterior, anda de que os carboidratos precisam ser ingeridos. Eles não podem ser retirados da nossa alimentação. Isso pode fazer com que nós tenhamos 4 anos a menos de expectativa de vida se nós retirarmos os carboidratos. Ai, delicioso pão! Pode comer sem culpa, gente. Sejam felizes. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que a gente quer dizer com isso? Que a ciência muda o tempo inteiro. Então, a maioria das pessoas investe na dieta fantástica, na dieta extraordinária que saiu agora, que está fresquinha da hora. E esquece de fazer o bom e o velho óbvio. Os meus pacientes dizem para mim, Maria Marta, eu sou PhD em dieta, eu conheço todas. E o que eu faço é ajudá-los a desaprender as suas dietas, para que eles possam encontrar coerência no seu comportamento. Porque se aquelas dietas servissem, por que você estaria fazendo mais uma, criatura? É uma questão de raciocínio. Não é, não? É uma coisa interessante, né? Mas o que tu está seguindo o caminho errado de novo, outra vez e novamente? A tua escolha não está muito certa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso, essa história do Jackson Brown é verdade. Você fica literalmente um povo de patins, né?
Você quer tudo ao mesmo tempo. Gente, você não vai rolar. E não é porque você está errado. É como eu digo para as pessoas, não é você que está errado, é a sua dieta que é imprópria. É que você mudou o foco, você está olhando o foco errado. Então, nós temos que aprender a estreitar o nosso foco. Nós temos que aprender a direcionar o nosso foco. Nós temos que aprender a ter clareza do que nós somos, de que material nós somos feitas, se nós quisermos atingir nossos objetivos. Porque essa história que dá para ser tudo, queridos, de novo, duvide. A gente tem surgido muito para todos nós metas que elas são literalmente metas incapacitantes. Elas não são metas desafiadoras. As pessoas vão para a ginástica, alguns pacientes eu proíbo de ver o Instagram das fitness só um pouquinho, assim, umas semanas para a pessoa fazer uma detox. Entendeu? É que é muito triste. A pessoa coloca aquele corpo inatingível para ela, que é genética pura, ou então uma lipoaspiração básica, e a pessoa deseja desesperadamente aquele corpo. É triste. A pessoa está firme, malhando, vai conseguir nunca. Gente, desculpa a franqueza, mas é que a verdade é um caminho mais reto. É mais perto a gente chegar. Não tem esse negócio. Não, aí se você não consegue é que você tem vontade fraca. Não se esforçou, preguiçosa? Credo, é um absurdo. Gente, pelo amor de Deus, raciocínio. A gente está ficando totalmente lesado da cuca. Está ficando difícil o negócio. E daí fica complicado, porque a gente quer acreditar em coisas que não são verdade. Então, às vezes, você deixa de fazer. Outro lema que está no meu trabalho vem de uma pessoa chamada Paulo Novak, que ela diz assim: mais vale o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Não serve para obras públicas, naturalmente. Né? Serve para questões de dieta, questões de limpeza doméstica, tudo serve. Porque nós temos que fazer aquilo que é possível. Porque muitas vezes nós adiamos porque nós achamos que devemos fazer outras coisas. As metas incapacitantes fazem com que a gente tenha sentimento de incompetência. Aí você diz, eu que não tenho poder, eu não tenho força, eu não tenho disposição. Não, você muitas vezes está seguindo a escolha errada. Escolha a direção certa. Qual é a direção certa? Aquela que combina com aquilo que é possível para você. E quanto mais realista você for, mais cedo você vai chegar na sua meta. Eu só quero lembrar uma coisa a você com relação à atenção. A gente está falando da questão do aprendizado, né, queridos? E nós temos muita informação e é encantador a gente poder contar com todas as informações que estão disponíveis para nós. Mas tem uma coisa muito importante, que nós temos que aprender a triar a informação. Nós temos que aprender a selecionar a informação. Nós temos que aprender a consumir a informação. E nós temos que aprender a operacionalizar a informação. Porque a informação só é informação. E se você leu 100 livros e não usa nenhuma frase dos seus livros, também não serviu para nada, perdeu o seu tempo. Então, essas coisas que a gente vai se iludindo, porque quando a gente está com pressa, e a pressa atrapalha a clareza, e a pressa é um elemento da nossa sociedade contemporânea, e ela alimenta a nossa ansiedade. Quando a nossa ansiedade está em graus muito elevados, nós turvamos a nossa mente, e a gente perde a clareza de pensamento. E isso faz com que a gente perca o foco. Então, é preciso ter calma na alma, porque senão a gente não vai conseguir. Sabe aquela coisa de água turva? Muitos de vocês conhecem a Bíblia, e um dos versículos belos que lá contém é: aquietai-vos e vede. As mentes não param de tagarelar. As bocas têm que mostrar que são fluentes e capazes de conversar. Então, a gente não escuta o que a gente precisa. E isso acaba gerando muitos problemas de comunicação e muitos problemas de relacionamento, né, Ana? Então, acaba que realmente a situação fica bastante complicada para o nosso lado. Nós estamos vivendo um reforço do ego doentio. Nós estamos elevando o ego a status de Deus, então é aquela coisa, eu posso, eu devo, eu aconteço, eu mando, o universo obedece, eu posso ter aquilo, basta eu me dedicar. Recentemente eu vi um filme, é um filme muito simplesinho, mas é um filme muito bonito, ele chama Coração de Cavaleiro. E é um filme que fala da época dos cavaleiros e tudo mais, eu sou super fã dessa época. E daí tem um duelo entre um nobre e um plebeu que está ali numa situação de nobreza, disputando uma luta.
E uma das falas do Nobre em relação à pessoa, ele diz assim: você foi medido, você foi pesado e você foi considerado insuficiente. E é triste, a nossa sociedade tem estado com uma régua, medindo você e considerando você insuficiente. Aí eu pergunto, baseado nos critérios de quem e na régua de quem? Né? Porque se a gente pega modelos que são excepcionais, são únicos, e nós transformamos eles em série. Então, nós queremos aquilo, muitas vezes sem o esforço daquilo ou a possibilidade de ter aquilo. E se você diz o contrário, é que você é invejoso ou preguiçoso. Então, a gente vai perdendo o senso analítico. E não é só o senso crítico, nós estamos cheios de senso crítico. Talvez precisemos mais de senso analítico. E desistir, então. Ai daquele que ousa dizer que vai desistir. Né? Sou brasileira e não desisto nunca. Eu não posso desistir é para os fracos. Desistir é para quem tem coragem e humildade de reconhecer que pegou o caminho errado. Ou você vai insistir no caminho errado para provar para quem que você foi até o fim, se você estava indo para o Pilarzinho e foi para o Pinheirinho. Como dizia o exemplo do Bert, já no começo, de que adianta você subir os lances de escada e estar no prédio errado. Qual é a vantagem? Uhul, subi 10 andares com piano. Não era nem com banquinho, né? Mas você está no prédio errado. Então, você tem que fazer a escolha certa. O seu esforço, ele tem que ser na direção certa. Qual que é a direção certa? A que tem coerência para você, a que atende e respeita o seu conjunto de valores, a que respeita o seu bolso e o seu tempo. Essa é a sua melhor escolha. Nós não somos todos iguais, nós não seremos sempre os melhores, nós temos nossas limitações, e uma das palestras do TED que fez mais sucesso foi a da René Brown, que fala sobre impossibilidades, limitações, fragilidades, porque todo mundo virou super-herói, porque todo mundo tem o ego do tamanho do mundo. Né? Isso não é autoestima, queridos, isso é exibicionismo. Isso não é autoestima, isso é edema, ego inchado, tem que desinchar. É uma coisa diferente de pessoas com boa autoestima. Porque pessoas com boa autoestima, elas reconhecem o tamanho das suas pernas e dão os passos conforme isso. E não simplesmente nega as suas próprias limitações e machuca-se constantemente. Por isso, aquilo que você olhar, aquilo que você perceber, define a direção que você vai ter. Então, treine o seu olhar. E isso é importante. Qual direção que você está tomando é muito importante. As pessoas falam de mudança de hábito como se bastasse você ler um livro, fazer um workshop e você mudar o hábito. Ou então você segue aquele programa incrível de 28 dias fazendo uma coisa só que você naturalmente vai mudar teu hábito. Isso não é verdade. E os psicólogos que trabalham com clínicas sabem disso. A gente leva muitos anos para mudar um hábito. E ai de você de parar de prestar atenção no hábito, sabe por quê? Porque ele volta. Na verdade, nem hábito a gente muda. A gente conquista novos hábitos e os novos hábitos empurram os velhos hábitos. E daí a gente consegue, prestando atenção e fazendo esforço continuados, ou seja, todos os dias e um dia de cada vez, a gente consegue manter os nossos hábitos novos. E isso, queridos, não é uma coisa fantástica. Então, a gente confunde motivação com entusiasmo. E acha que todos os dias a gente tem que ir fazendo uhul para todas as coisas, como se a gente fosse assim, uma espécie de ser que nunca fraqueja. Eu pergunto, você tem dias que não morre de preguiça de ir à sua academia ou fazer o seu mercado? Ou você está sempre fazendo uhul para todas as coisas que você vai realizar na vida? Que ilusão é essa que criaram para nós, que a gente está acreditando que é verdade e deixa de fazer aquilo que é possível, né? Por isso, motivação é o que faz você começar e hábito é o que faz você continuar. Eu já estou terminando, prometo. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de Vygotsky, um grande estudioso. E o Vygotsky tinha uma teoria que eu adoro, e trabalho muito pensando nela, da zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, aonde você está agora e aonde você quer chegar. Para isso, você tem que ter um plano de ação. E você pode desenvolver
essa capacidade que você tem de ampliar o seu conhecimento, de ampliar o seu potencial, de aumentar a sua flexibilidade, de melhorar a sua alimentação, de dormir melhor, de fazer tudo melhor. Mas você tem que respeitar o tamanho e o potencial do seu desenvolvimento. Por isso, os seus mestres e instrutores também precisam ter bom senso. Eu gosto muito dessa frase. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem e você vai se surpreender com as sobras daquilo que você nem acreditava que fosse possível. Essa é uma frase de um livro que eu escrevi há alguns anos chamado Ser Feliz Não é Pecado. E essa frase foi a frase que eu mais recebi feedback a respeito dela. E ela também é uma prática comum do dia a dia, né? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, vírgula, agora, ponto. Enfim, vale lembrar uma coisa que Freud nos disse há muito tempo e que ainda continua sendo verdade. Aliás, tem muitas coisas que ele diz que continua sendo verdade, né? Nós somos feitos de carne, mas somos convidados a viver como se fôssemos de ferro. Nós temos desrespeitado a nossa humanidade, nós temos invalidado as nossas fragilidades e, por isso, nós temos nos tornado mais fracos. Porque na fragilidade está a nossa força e na nossa força está a nossa fragilidade. Se a gente não lembrar disso, a gente pode esquecer disso. E que isso mantenha-se no nosso radar, porque vai ser muito triste se a gente esquecer. Paciência, então, é uma palavra que é para os fracos. As pessoas pensam paciência como se fosse passividade, né? Você é passivo, que paciência? Paciência é a capacidade de cultivo do plantio. É a capacidade de esperar o tempo das coisas. Sem paciência não tem resultado, queridos. O tempo continua correndo em nosso favor, ao contrário. E se nós não lembrarmos que preciso de tempo para cozimento, para maturação, para assentamento, para repouso, nós não vamos conseguir atingir as nossas metas, nós não vamos dar conta. O que eu recebo no consultório de profissionais muito competentes, brilhantes, Beth, quebrados, com síndrome do pânico, com depressão, porque perderam e se misturaram em situações que os fazem perder-se de si mesmos, da sua própria potencialidade, da sua própria limitação, e adoecem. E eles simplesmente adoecem, porque esqueceram do seu tamanho. Enfim, queridos, procure a serenidade. E daí, uma frase da Marta Medeiros, que eu só quero ler o começo para vocês. Benditos aqueles que conseguem se deixar em paz. Todos os dias a gente olha no espelho e pensa, eu posso fazer mais, eu devo fazer mais, eu não fiz o suficiente, eu deveria ter melhor, eu deveria reduzir meus níveis de gordura, eu deveria... É tanto dever, é tanta cobrança, que a gente esmaga o nosso sentimento de gratidão. Nós temos visto um bando de gente ingrata. Ingrata porque não consegue sentir alegria pelas suas conquistas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E isso é um problema de relacionamento com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Portanto, o meu convite a você essa noite é um encontro com seu ponto de paz. A Ana deu um compromisso, uma tarefa, vou dar também. Você sabe qual é o seu ponto de paz? Você sabe aonde você pode voltar e voltar e voltar e se reconectar? Você sabe qual é o ponto que você vira o funil ao contrário e pode parar para recomeçar, para clarear, para esclarecer? Porque se você chegar depressa no caminho errado, ou melhor, no destino errado, que vantagem tem? Enfim, seja o que for que você estiver pensando que não deu certo ainda, deixa eu te lembrar que vai dar certo depois, desde que você siga a direção certa e faça o que for necessário. Esses livros eu deixo como sugestão a vocês que direcionaram essa palestra. Isso aqui é um pouco do que eu faço, vocês podem encontrar no meu site. E esse aqui é o meu muito obrigado. Mas antes de ir, eu quero desejar a vocês boa sorte. E quando eu desejo boa sorte, a boa sorte que eu desejo é que vocês encontrem pessoas de bem. Pessoas que, de fato, estejam dispostos a reconhecer o seu valor e te dar uma mão de verdade, que ajudem você de alguma forma. E desejo também que você seja a sorte de alguém. Muito obrigada. Bom, nós estamos super avançados no horário.
Mas a gente vai dar um tempinho para 3 perguntas. Eu queria convidar vocês para virem até aqui, vocês 3 aqui na frente, se fosse possível. Daí a gente já... Nós temos aqui 2... Deixa eu deixar aqui um microfone com você e o outro microfone. Aqui. Então, eu vou deixar aqui temos 2 microfones, temos um lá, o outro vai ficar aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, se a gente vai, apesar do horário, tá, gente? A gente precisa, né, porque acho que todo mundo está cansado. Vamos. Quem quer começar? Oi. Eu queria saber o seguinte, para vocês, a diferença entre persistência e teimosia. Olha, persistência, eu entendo algo que você permanece, mas muda a fórmula. E teimosia é você querer fazer sempre do mesmo jeito e ter resultados diferentes. Na persistência, você avança, mas você muda a estratégia. Porque se você encontra um muro, não adianta você ficar tentando bater a cabeça no muro. Então, essa flexibilidade de mudança, ela nos ajuda a persistir e achar o caminho certo. A teimosia é dar murro em ponto de faca mesmo, né? Boa noite. Eu sou filósofo e a minha pergunta como filósofo é a pergunta que todo mundo faz para vocês. Qual a diferença entre informação e conhecimento? Sempre me pergunto, eu tenho que explicar o que é informação e o que é conhecimento para a pessoa. Porque ela... Bem, posso começar a responder, não sei exatamente assim, o quanto isso é válido, né? Porque, claro que são 2 coisas super importantes, né? A informação está aí o tempo todo e a gente retém ela se a gente quiser ou não. E a gente acaba filtrando também muitas coisas, e graças a Deus, porque a gente tem uma seletividade natural no nosso cérebro, que é fundamental, e que a gente começa a reter aquilo que de fato nos importa, né? Porque se a gente for reter tudo que passa pela gente o dia inteiro, a gente ia ficar mais maluco do que nós já estamos, que, aliás, ela falou muito bem, né? A gente está cada vez mais doido nesse nível absurdo de informação que não necessariamente se torna um conhecimento. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que a informação está aí o tempo todo, mas o conhecimento, a gente talvez tenha que temperar um pouco mais, a gente tem que puxar aquilo que realmente nos importa. Agora, se você tem, talvez, até um conceito melhor sobre informação e conhecimento, de repente, você pode compartilhar com a gente também, né? Conta um pouco como é que você explica essa diferença, acho que pode ser legal para as pessoas escutarem. Eu falo que informação é aquilo que chega para você, e, por exemplo, estou na Igreja Batista da Alameda. Eu tenho uma informação. Eu estou na Igreja Batista da Alameda, a igreja que foi fundada em 1955, tem 63 anos de idade, foi uma frente missionária da primeira Igreja Batista. Então eu fiz toda aquilo que chegou para mim e transformei em informação. Quer dizer, eu fui muito mais além. Quer dizer, eu acabei instrumentalizando toda a minha informação para transformá-la em conhecimento. Daí eu tive que estudar, tive que buscar fontes seguras e etc. Aliás, aí a gente já tem as fake news também, né, gente? Que está uma loucura, assim. Que é uma informação que não necessariamente tem que ser retida, né? Não tem que se transformar em conhecimento porque está errada, né? Boa noite. A minha pergunta é para o Bernd. Bernd, num país em que na última década, vamos assim dizer, a qualidade da educação básica ela depauperou a qualidade depois, na ponta, 10 anos depois, na qualidade do ensino, que depois vai abastecer esse mercado. Você consegue identificar
algum eixo na atual conjuntura econômica que nós atravessamos de crise, uma crise que sempre posterga. Não, vamos decidir depois do Carnaval, depois da Páscoa, depois das eleições, e sempre fica para depois. E a tomada de decisão empresarial, muitas vezes, ela sempre fica numa expectativa. Nesse contexto em que você tem, numa ponta, como você mencionou em Santa Catarina, necessidade há vagas em aberto para inteligências e não existem no mercado, em razão de um mercado que não conseguiu produzir, talvez, essas inteligências hoje. E, na contramão disso tudo, eu te pergunto, que eixos você identifica no país hoje em que haja uma necessidade, uma demanda mais emergente de mão de obra qualificada para abastecer? Então, não sei se você entendeu. A pergunta é complexa, mas vou tentar responder. Né? Obrigado. Infelizmente, vamos dizer, o nosso ensino básico realmente é um grande defeito. Desculpem. Mas se esse é o grande defeito, quer dizer, quando você chega lá no terceiro grau, provavelmente você vai estar um terceiro grau defeituoso. Veja, o meu filho hoje mora nos Estados Unidos. E lá, o ensino básico, você não paga absolutamente nada. Eles têm ensino integral, com refeição, o ônibus vem pegar em casa, deixa em casa, tudo absolutamente grátis. E um ensino, vamos dizer assim, eles aprendem 2 línguas lá, além do inglês que eles estão aprendendo lá, e já sabem falar inglês, além do português, estão aprendendo espanhol e italiano. Então, eles vão ser formados cidadãos um pouco mais complexos e mais completos do que nós. E uma outra coisa bacana que eles me contaram e confessaram isso lá, e eles sabem isso na ponta da língua, todo santo dia, antes de entrar na escola, eles cantam o hino nacional deles lá. É uma coisa impressionante. Nós não fazemos absolutamente nada disso. Inclusive, o pouquinho de educação moral e cívica que nós tínhamos, isso foi retirado do currículo. Então, o cidadão chega lá na frente incompleto. E é por essa razão que a gente não tem tantos bons profissionais, porque sem a base, como é que você consegue construir o resto? Não consegue. Quando se pega, vamos dizer, como nós fazemos hoje, para entrar na universidade através de cotas, imagine. E eu estava vendo esses dias uma reportagem nos cursos de medicina, onde a média dos que passaram era, vamos dizer, tipo 800 a nota, teve neguinho que entrou lá com 450. Agora, imagine uma turma onde você tem alguém com 450 de nota e outro de 800, né? Como é que essas pessoas vão se relacionar? Como é que eles vão atender seus pacientes lá na frente? É muito complicado. E nós precisamos de um grande programa de educação, e começando pela base. E isso, no meu ponto de vista, só se corrige, no meu tempo, na minha visão, em 40 anos. Aí todo mundo diz assim, mas 40 anos? Por que 40 anos? Nós temos que fazer aquilo que os judeus fizeram lá no deserto do Sinai. Não sei se... Acho que muitos de vocês já leram a Bíblia, né? Mas quando eles saíram do Egito, né, muitos deles eram escravos lá, eles foram lá para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto. Eles sabiam onde era Israel? Claro que sabiam. A Terra Prometida, eles sabiam, até porque eles tinham contato com a Terra Prometida. Mas ficaram 40 anos no deserto. Sabe por quê? Para morrer todos velhos. Nenhum velho teve permissão para entrar em Israel. Nem Moisés pôde entrar lá, teve que ficar do lado de fora. Só o irmão dele, que era o sumo sacerdote, que pôde entrar lá com os judeus lá. E nós precisamos também modificar algumas gerações nossas aqui. Nossas gerações, e nós temos agora uma grande chance com as eleições de fazer uma mudança. E, infelizmente, em alguns setores e alguns cargos, a gente não tem mudança nenhuma. Então, o mundo vai continuar exatamente do jeito que nós estamos hoje, infelizmente. Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, porque... fica de pé. Porque eu trabalho numa companhia que tem investido bastante nisso, e eu vejo que as pessoas de lá não conseguem se familiarizar facilmente com esse contexto novo de transformação digital. Mas as pesquisas indicam que as empresas que não investem nisso são as mais propensas a falir, a morrer e a desaparecer com o tempo. E a gente está falando de um projeto aqui, Mão Amiga, né, que fala sobre aconselhar, sobre orientar profissionais que buscam recolocação profissional ou alguma mudança profissional. E eu queria saber o parecer de vocês sobre quais são as possibilidades de áreas no futuro onde essas pessoas possam se colocar, se necessário, porque realmente a quantidade de vagas vai diminuir por conta desse advento da inteligência artificial. E um advento muito parecido com o que foi a Revolução Industrial há muito tempo atrás, né? Mas o mundo se reinventou, né, com o passar das décadas, mas a gente não sabe como vai ser agora.
E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre quais são os próximos passos que a gente pode dar para encontrar novas áreas, novas possibilidades para investir, porque às vezes a gente fica sem saber para onde ir, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade de investir em tecnologia. Então, qual que seria a opinião de vocês sobre isso? Olha, na minha opinião, essa é a pergunta de 5 milhões de dólares, né? Não de $1 milhão, é de 5 milhões. Né? Saber essa resposta é muito bacana, mas pelo que a gente tem percebido, né? Obviamente, ninguém conhece o futuro. O futuro é conversa fiada se alguém disser que conhece, não conhece. Ele pode até acertar, mas a gente não sabe. Ele não sabe nem se eu vou estar vivo amanhã. Né? Então, na verdade, é o seguinte, tecnologia. Aprenda tudo que você souber sobre tecnologia. Segundo, aprenda tudo sobre línguas. E o mais importante, aprenda tudo sobre pessoas. E o que vai sobrar depois da inteligência artificial são as pessoas. E as pessoas é que vão precisar de carinho, de atenção, de desenvolvimento e de direcionamento. Esses 3 itens talvez sejam os mais significativos, os mais importantes. É isso aí. Eu concordo com o Bernard, eu acho que é exatamente isso. E, na realidade, também, gente, as profissões já estão, e ele entende disso melhor do que eu também, mas elas já estão se refazendo, né? Eu não creio, por exemplo, que os robôs vão acabar totalmente com a gente. Não é isso que vai acontecer. Eu creio, né? Creio eu que a gente vai se reinventar, a gente tem que se reinventar, a gente já está se reinventando. Então, querendo ou não, essa questão até que a gente comentou, né, de dar atenção às pessoas, de se voltar para os outros, de escutar pessoas, um robô vai te dar uma resposta automática, mas ele não vai te dar um colo, ele não vai te dar um abraço, né? Ele não vai conseguir entender como que você precisa de ajuda, aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir chegar no nível de empatia com o robô, eu creio, né? E, assim, o robô ele vai ter um chip na cabeça dele de alguém que leu 10 mil livros. Mas, se ele não souber o que fazer com aquilo, ela também deu esse exemplo clássico. Não adianta a gente ter a informação e não saber o que fazer com ela. Então, acho que tem milhões de coisas que são habilidades naturais do próprio ser humano, e por isso nós sobrevivemos e somos Homo sapiens, né? A gente venceu muitas outras espécies aí na Terra, e continuamos aqui. Então, acho que ficar de olho mesmo nesses pontos, aonde que as coisas estão indo, como que a gente pode cuidar das pessoas, o que a gente tem de diferencial, é isso que vai nos manter. E com um certo equilíbrio, com um pouco de paz, né, gente? Porque ficar só correndo atrás do resultado dessa forma, realmente, eu acho que foi muito bem colocado, né? O que ela falou, bem colocado, para a gente parar para pensar e parar de ficar correndo de forma insana, sem saber onde vai chegar, né? E você sabe o que eu penso também, queridos? Eu acho que a gente tem que parar um pouco de sentir medo. Nós temos estado muito amedrontados, tanto que a ansiedade tem sido uma patologia que cresceu muito nos últimos tempos. Nós temos medo, claro, nós temos medos reais, a segurança é um problema, né, o desemprego, tudo é um problema. Mas eu acho que um pouco de fé, um pouco mais de confiança, porque a gente foi se adaptando. A inteligência máxima é a capacidade de adaptação. Fomos nós que inventamos essa história de inteligência artificial, né? E nós também vamos dar um jeito nisso. Eu acho que o que está acontecendo, desse alarmismo, desse desespero, faz parte da falta de conexão, sabe, com o coração humano, com as pessoas, né? Então, eu me preocupo muito. E como a Ana lembrou a questão das fake news e as situações dramáticas que as redes sociais promovem, informações que circulam muito rápido, informações vazias, o ódio, nós estamos com um problema seríssimo do ódio. O ódio tem contaminado as pessoas de uma maneira absurda, né? Nós estamos nos deixando contaminar. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que recuar alguns... Sabe aquele joguinho que a gente jogava, o Ludo, que você voltava a algumas casas? Eu acho que a gente tem que voltar a algumas casas. A pressa, e até a pressa do que vai acontecer, essa coisa do futuro, da clarividência, você tem que buscar... Eu acho que isso tem tornado a nossa vida muito angustiosa, muito angustiada, muito angustiante. Então, acho que um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé e menos medo, não é uma coisa alienada, mas a gente tem que continuar acreditando nas pessoas. Se nós pararmos de acreditar nas pessoas, nós vamos chegar aonde? Então, esses discursos, sabe, da questão das teorias das conspirações, né? Está sempre o mal perseguindo. Gente, eu acredito, eu posso ser uma iludida, mas eu acredito que o bem vai ganhar essa história, entendeu? Eu não consigo pensar ao contrário, senão me mudo de planeta, né? O grande problema é que não dá para descer desse ônibus chamado Terra, né? E a gente está nesse ônibus e vai continuar. Eu só queria adicionar o seguinte, um dado de realidade, né?
Isso a gente não pode esquecer. Num mundo assim tão consumista, onde o ter é tão importante ou mais importante que o ser, e isso vale no objetivo e no subjetivo, né? Mas quando chegar no final do mês, não tem dinheiro para o condomínio, não tem dinheiro para o leite das crianças, não tem dinheiro para o plano de saúde, sei lá como for, a gente entra pouco nesse parafuso. Porque algumas coisas hoje se transformaram em básicas. E aquilo que você não tem o básico, obviamente que é a angústia, a incerteza, a raiva, o ódio, vai povoar a gente mesmo. Mas acho que a gente precisa realmente voltar um pouquinho atrás. Vai começar a achar que ser é mais importante do que ter. Mas não é fácil, não. Ok. Temos uma pergunta lá, vamos ter uma lá e a última daí aqui, tá bom? Porque daí a gente fecha e vamos ter antes de encerrar, rapidamente, nós vamos ter um sorteio de alguns produtos, tá? Boa noite. Eu gostaria de saber como se recolocar no mercado sendo mulher, aposentada e quase com 50 anos. Veja, não, realmente a gente não pode ignorar esse fato. O mercado, de fato, tem feito algumas discriminações. Eu vou associá-las, vamos dizer assim, a modos, vamos dizer assim, comportamentais. Infelizmente, a grande maioria das empresas brasileiras ou estrangeiras, mas que trabalham aqui dentro, seguem um modelo, vamos dizer, intelectual ou conceitual norte-americano, que valoriza profundamente os jovens. Nessas empresas, qual é o ideal você entrar? Quando você tem 25 até 35 anos de idade. Essa é a idade ótima para você entrar nessas empresas e fazer carreira. As empresas europeias, elas já são um pouco mais conservadoras. Normalmente, você entra lá sem grandes problemas, entre 30 e 50 anos de idade. E fui surpreendido recentemente por um cidadão que foi lá me pedir um controller, na verdade, um coreano. E essa empresa coreana está instalada aqui em Curitiba, me pediu um controller. E, no final, depois que ele descreveu tudo direitinho, ele disse assim, por favor, não me traga ninguém com menos de 50. Então, provavelmente, para você achar alguma coisa, você tem que achar uma empresa que comungue com esse tipo de conceito. Porque as empresas agem e reagem de acordo com isso, com suas crenças. O comportamento, na verdade, vem das crenças. Então, se a empresa segue o modelo norte-americano e você tem 50 anos, desculpe, não é o fato de ser mulher, pode ser homem. E, olha, tem muitos homens com 60, 70 anos que fazem muito mais e muito melhor do que alguns meninos aí. Mas, infelizmente, essa é a modelagem, essa é a crença e esse é o comportamento, e isso vale para o dia a dia. Agora, que tem lugar para você? Obviamente que tem. Com toda certeza, tem que achar. É isso aí. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a tua profissão, primeiro? Bancária. Está morta. Faz tempo que você está longe do mercado? Bancária, 28 anos de Bradesco e acabei de sair esse ano. Ah, você não está há muito tempo fora do mercado, Não, você está há pouco tempo. Isso também nós saímos por um benefício que o banco ofereceu, né, que a gente achou... Tipo de PDV. Assim. É o PDV. Tá, entendi. Isso ajuda também, né? Porque mais tempo fora, às vezes, é mais difícil para se recolocar. Agora, uma das coisas que eu acho muito legal, eu tenho mais ou menos a tua idade também, né? Já estou perto dos 50, mas uma coisa que eu acho muito legal, na nossa idade, é a gente conseguir ajudar essa garotada. Porque eles estão cedo em multinacionais, tem muita gente que vira CEO de empresa aos 26 anos de idade, mas eles têm vários furos que eles também não sabem muito bem o que fazer, né? Dentro do Instituto Ana Artigas, a gente tem um projeto para adolescentes muito legal, que a gente trabalha a recolocação profissional e uma série de outras coisas, porque a gente tem 3 áreas de atuação. A gente trabalha com escola, com empresas e com família. E, quando a gente trabalha com escolas, a gente vê o quanto eles estão perdidos. Então, por exemplo, aproveite, talvez, o teu conhecimento financeiro dentro do mercado, né, de finanças, de contabilidade, enfim, não sei exatamente qual é a tua área, para, talvez, prestar algum serviço para eles. Porque a gente também, a história do plano B, gente, a gente sempre fica pensando em ser funcionário de alguém. Quando você tem os teus próprios sonhos, as pessoas vêm trabalhar para você, e não necessariamente você trabalhar para o sonho dos outros, né? Que é uma frase clássica do Steve Jobs. Então, eu acho que isso também são coisinhas que a gente tem que pensar. Todo mundo tem talento, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem inteligência. Às vezes, uma coisa que você sabe fazer melhor do que ninguém. E você pode começar devagarinho. A gente também tem a pretensão de, vou abrir um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Começa devagar. Faz um plano.
tenta se estruturar. Como que eu posso fazer? Para que tipo de pessoas eu posso fazer? Quem que é o meu público-alvo? Também tem muita gente que ajuda nisso. Sebrae e outras instituições maravilhosas aí que podem ajudar. Então, vai para um plano B. Né? Essa coisa de também ficar procurando emprego, não sei se a gente tem que necessariamente procurar um emprego. O brasileiro, infelizmente, pensa muito pouco em empreendedorismo. Isso é uma outra coisa que nos Estados Unidos super incentivam, desde o ensino médio, desde as crianças, a ter o seu próprio negócio, a pensar fora da caixa, a criar alternativas de negócio. Por isso que eles crescem tanto. E a gente fica pensando em emprego. Será que é emprego? Né? Eu sei que é difícil, gente, não é uma coisa fácil, mas, às vezes, pequenas coisas, assim, quanta gente não cresceu assim, fazendo brigadeiro gourmet. Tem uma brasileira que ficou milionária nos Estados Unidos porque comeram o brigadeiro dela e a Häagen-Dazs descobriu o brigadeiro e transformou o brigadeiro num sabor, e ela está milionária morando em Nova York, porque ela fazia brigadeirinho para as festas de criança. Então, sabe, é brigadeiro, é um bolo diferente, é pequenas coisas que a gente faz, é uma habilidade que eu sempre tive. Vamos pensar em coisas um pouco além da caixinha. Às vezes, a gente pode se surpreender. Deixa eu só adicionar o seguinte, só para consolo, efetivamente, de uma ex-bancária. Né? Ano passado, eu estive no CIAB. CIAB é o Congresso de Inteligência Artificial nos bancos, em São Paulo. E conheci um vice-presidente de um grande banco nacional. E ele me disse o seguinte, diz, olha, nos próximos 3 a 5 anos, ano passado me falou, não teremos mais agências bancárias como as que conhecemos hoje. O que nós vamos ter? Vamos ter escritórios regionais para ir lá resolver problemas que você não conseguiu resolver na internet. Aí eu fiz uma pergunta para ele, quantas agências bancárias tem o Brasil? Aí o cara me respondeu, 70 mil agências bancárias. Se nessa transformação, cada agência dessas despedir 10 pessoas, teremos nos próximos 3 a 5 anos mais... Quantos? 700 mil bancários e desempregados. Portanto, corra, ande rápido. Por isso que a inteligência Pense artificial logo. está aí, né? Substituindo, né? Mas Inclusive, o próprio banco que eu trabalhei tem a Bia, que faz tudo hoje. Exatamente, mas por isso que não vai mais ter que ser necessariamente um emprego, porque não vai ter emprego para toda essa gente. As pessoas vão ter que pensar em alternativas de negócio. Agora, o contato humano não tem como substituir. Não tem como substituir. Ajudar pessoas, fazer coisas pelos outros, desenvolver algo que você saiba muito bem e que você pode surpreender outras pessoas. Guilherme, boa noite. Bert, Guilherme, 55 anos, mas não falo coreano, infelizmente. Olha, a questão é, para mim sempre foi muito difícil, e toda a minha experiência profissional, conjugar ser um cara empreendedor, um cara com uma visão grande, com muito tesão em tudo que faz, mas o corporativismo, o mundo corporativo, nunca entendeu, nunca aceitou, e eu fui várias vezes obrigado a ter a minha empresa e prestar serviços para esses grandes grupos, porque eu acho que nunca foi uma coisa nunca aceita e respeitada. É verdade isso? Depende do modelo mental de cada empresa. Né? Mas, na verdade, há um certo preconceito, mas que tem um fundo de verdade também. Vamos dizer assim, quando você está com 55 anos de idade, está desempregado, e você quer trabalhar por qualquer coisa, ninguém vai acreditar que se você ganhava, por exemplo, 10 mil reais, que você vai ficar feliz e vai trabalhar motivado ganhando 4. Mas você conseguiu um emprego. Até você faz isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, daí para frente o desânimo, obviamente, vai se abater sobre você. Então, existe um lado empresarial também que a gente precisa respeitar, porque, na verdade, as empresas dependem de resultado. E para resultado, você precisa ter as pessoas conectadas, entusiasmadas, 100% o tempo todo. E eu sei porque eu já acreditei em pessoas que tinham quase 60 anos de idade, e consegui, depois de muita luta e muito convencimento, achar uma empresa e encaixar o cidadão lá dentro. O cara durou 90 dias. Ele pediu demissão. Ele não aguentou o tranco. Não aguentou o tranco mental, porque não foi nem o esforço físico, foi o mental. Então, se existe preconceito, não é exatamente preconceito. Eu diria que é um cuidado que as empresas têm ao adquirir força de trabalho. Mais ainda, depende muito, vamos dizer, da situação que o cara chega aos 55 anos de idade. Se você chega aos 55 anos de idade como diretor, como é que alguém vai acreditar que você vai se realizar, vai deixar todo mundo entusiasmado como supervisor numa outra empresa?
Isso é quase impossível, isso é desumano a gente acreditar nisso. E até porque as empresas que fizeram essas experiências normalmente quebraram a cara. Então, o que você tem que achar é uma outra posição de diretor. E se você não acha diretor, seja diretor de você mesmo, como a Ana falou. Você desenvolve a sua empresa. Eu, de certa forma, fiz isso. Eu estou com 73 anos e ainda estou trabalhando normalmente entre 10 e 12 horas por dia. E com o maior entusiasmo do mundo. Mas por quê? Eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu desenvolvi. Mais ainda, eu faço a parte que me interessa efetivamente fazer no negócio. Eu criei o meu trabalho, eu fiz o meu desenvolvimento. Claro, com a ajuda de Deus, né? Mas foi isso mesmo. Perfeito, muito obrigado. Nós vamos agora, antes de para finalizar aqui, nós temos alguns produtos aqui que para sortear. Temos dois livros da Ana, certo? Temos algumas, né? E também temos o The Market, que é aquela startup que